Boa noite a todos. Estamos aqui para falar de um tema light. Hoje vai ser leve. Vamos tratar sobre o ocultismo e a nova ordem mundial. Coisa simples, coisa corriqueira. Antes de passar a palavra para os professores, lembra a todos aqui do Combo Infantil. Esse sim é leve e um bom momento para vocês presenciarem com seus filhos. Tem a história da cavalaria, a Jornada do Cavaleiro Cristão. Esse livro aqui, ó, ele é uma adaptação do nosso da Cavalaria. Então é até um bom momento entre pai e filho. O pai lê o livro da Cavalaria para adultos, né, o da Caravelas normal, e lê também com a criança a mesma ideia do livro que ele está lendo. Então eles vão estar aprendendo, entre aspas, a mesma coisa. Temos aqui São Fernando, que o autor foi o professor. Branca de Castela, do professor Tunon. Isabel de Castela, a católica. Carlos Magno, o pai da Europa. E Reis e Rainhas para colorir. Esses livros estão com 50% de desconto, frete grátis. A gente caprichou nas ilustrações. E as crianças que tiveram contato com ele já estão adorando. Então, está no QR Code da tela e no link da descrição. Então, aproveite. Sem mais delongas, passa a palavra para o professor Marcelo já introduzir o tema. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos para mais um Caravelas Podcast. Hoje eu tenho o prazer de receber o Alexandre Costa, aí, já nosso velho conhecido, do sumido aí, a gente convidava, ele não respondia, mas agora deu certo, tá tudo bom. E nós vamos então tratar ainda um tema que ele domina bastante, já que ele já escreveu sobre isso, já dá curso, já fala um monte de coisa. Sobre isso nós vamos falar de ocultismo e nova ordem mundial. Boa noite, Alexandre, obrigado aí por ter aceitado o nosso convite. Boa noite, Marcelo, boa noite, Gabriel, boa noite a todos que nos acompanham, que vão assistir depois. É sempre um prazer estar aqui. E vou deixar aqui uma explicação. Não é que eu não respondo, não. É que eu não olho o WhatsApp, entendeu? Não é pessoal. Isso... Antes tarde do que mais tarde. Todo mundo que se comunica comigo sabe já que eu sou assim. Eu não olho o celular toda hora mesmo, assim. Senão eu não consigo trabalhar. O Gabriel, acho que é aquele que o celular fica preso na mão dele, né? Você manda mensagem para ele a qualquer hora do dia, ele responde na hora já. Infelizmente. Eu mandar para ele 5h30 da manhã, já tem a resposta lá. Exatamente. Mas eu encerro às 9 também. Ele já colocou aqui no Raízes. braço, as teclas já estão embutidas aqui. Já, sabe aquelas técnicas do transhumanismo? Ele já adaptou, já. Isso, então. Quando lançarem aquele óculos lá com preço mais acessível, que digita com a mente, vai facilitar a minha vida. O Gabriel já é cobaia do Neuralink lá no... É que o pessoal aqui te adora, professor. Então, toda vez que o senhor vem no canal, os comentários são muito, muito positivos. Eles gostam muito da sua presença aqui. Tirando aqueles que me xingam, né? Não, mas essa é a minoria. Essa é a minoria. Minoria esmagadora, minoria chata. Então, e eu gostei até da escolha desse tema aí que vocês escolheram, aí o tema que vocês escolheram, porque eu acho que ainda é um tabu a gente conectar esse tipo de assunto com o assunto de geopolítica, né? As pessoas acham que são coisas separadas, assim, e que não se comunicam. Mas foi até por isso que quando eu fiz esse livreto aqui, O Mínimo sobre o Ocultismo, ele começa exatamente por aí. E a minha intenção com esse livro era criar um escudo. Eu falei isso desde que eu lancei. Porque hoje o ocultismo já foi tão assimilado pela nossa sociedade que ele passa a ser visto como normal, né? Como algo da própria natureza da sociedade, e não é verdade, né? Essa influência pode ser vista ao longo de toda a história, mas ela tem altos e baixos, né? Vai ter períodos onde tem muito maior influência, e eu acho que a gente vive hoje,
principalmente após a Segunda Guerra, né? Principalmente ali no segundo, após a segunda metade do século XX, a gente assimilou isso na cultura pop, né? Na música, nas roupas, na linguagem, né? Então passa a ser visto como algo inofensivo, né? A começar pelo exemplo mais clássico aí, que é o Halloween, né? O que você diz sobre o Halloween? Eu me lembro quando eu era criança, a gente tem a mesma idade, né, Alexandre? Não tinha Halloween no Brasil. Ninguém falava. Na Ninguém escola, falava nisso. ninguém comentava nada sobre isso. De repente começa a chegar essa coisa aqui no Brasil. Chegou a estudar e pensar a respeito do Halloween? Então, eu até um dia eu fiquei conversando com uma pessoa sobre isso, porque eu acho que foi ali mesmo, nos anos 80, que a gente começou a ouvir falar de Halloween por causa dos filmes de terror, né? Eu ia falar isso Principalmente muito aquela, pelo cinema, né? principalmente aquela série Halloween mesmo, né? E nos filmes de terror, não apenas neste, sempre tinha era comum assim essas cenas envolvendo o Halloween, né? E nos filmes de adolescente, que nos anos 80 começaram a inundar, né? A chegada do videocassete levou para mais gente, né? Então aqui no Brasil é verdade. Na minha infância assim, o que eu lembro de um dia assim com doce era a festa de Cosme e Damião, que Sim, era mais comum ali onde eu morava, né, nas casas ali, algumas pessoas, algumas mães dos amigos, assim, faziam doce, algum tipo de doce, né? Então tinha o de Cosme e Damião, mas não tinha Halloween. Halloween não E tinha mesmo. Essa era coisa uma coisa cultural dos Estados Unidos, que, por sua vez, era uma espécie de... assim, como é? Um escracho de coisas antigas que chegaram a ser sérias, né? Então, foi uma espécie de popularização por diluição, né? Então, o negócio foi diluído ali como uma brincadeira, mas, na verdade, tem um monte de elementos, né? Se eu não me engano, acho que tem um vídeo interessante do canal do Centro Dom Bosco, antigo já. Se eu não me engano, é deles, um vídeo que explicava a origem. Daquele programa Chave Católica do Luciano. Acho que é isso. Que falava assim, cada um dos elementos do Halloween tem uma relação com algum tipo de ritual, com algum tipo de prática, né? Enfim. E é lógico que com o tempo isso foi se transformando, né? Mas ninguém falava nisso mesmo. Ninguém falava. ninguém falava nada. E por que o assunto Nova Ordem Mundial é um tabu? Nós já tivemos até o presidente George Bush, o pai, comentando isso publicamente, né? Se um presidente americano comenta publicamente, obviamente o assunto deixa de ser, ou deveria deixar de ser um tabu e uma coisa ligada a coisas secretas, né? Então, e o pior é que, assim, por um lado, existe esse ceticismo, já que a grande mídia não fala no assunto, é porque o assunto não existe, né? Ou não é importante. E, por outro lado, algumas das pessoas que começaram a falar sobre isso já desde lá antes, ali, desde os anos 90, ali, começou muita gente, né? A internet permitiu que a gente ficasse sabendo, né? Nos Estados Unidos já existiam esses sujeitos um pouco à margem assim da sociedade, meio Outside. paranoicos contra o Estado, né? Já existia isso lá, né? Os caras que constroem bunker, armazena comida para o apocalipse, isso aí já era uma coisa... Mas com a internet isso se disseminou, e muita gente que descobriu esse assunto descobriu por meio de gente sensacionalista, com aquela intenção de tentar definir um assunto tão complexo assim
em poucas palavras, né? Em alguns signos, né? Então você vê muita gente, é os Illuminati. Eu peguei uma época que falavam que eram os reptilianos, aí juntou todo esse monte até de mitologia que existia nisso, e aí espanta, porque poucas pessoas tratam esse assunto como algo sério e verificável, né? A ideia de construção de um ambiente de governança global que permita, num futuro próximo, constituir uma autoridade mundial, está escrito, documentado há pelo menos 300 anos. Né? Então, não tem nada a ver com esse monte de coisa que colocam. Né? Eu lembro que quando eu estava escrevendo o livro ainda, juntando assim, o primeiro livro, o Introdução à Nova Ordem Mundial, estava perto de 2012. Não sei se vocês lembram, na internet, um monte... É o fim do mundo, por causa do calendário Maia. Calendário Maia. Calendário Maia, né? E assim, foi mais um carimbo, né? Porque muita gente entrou nesse assunto por causa dessas coisas alucinadas, né? Mas, enfim, às vezes eu acho até que foi bom, entendeu? Pelo menos chegou em mais pessoas. Hoje, quando você fala nesses assuntos, você vê que já tem uma porcentagem, embora pequena, né? Mas é muito maior, ainda continua pequena, é muito maior do que era antes. Você rastreou quando é que surgiu esse tema? Você falou 300 anos? Eu estou querendo dizer como documento, né? Eu coloco... Até eu dividi em 5 ciclos o que eu acredito que é o desenvolvimento histórico do globalismo, né? De um dos aspectos, né? Então, eu coloco um pouco sobre isso. Então, eu dividi até para facilitar a interpretação assim desse desenvolvimento, né? Eu dividi em 5 ciclos, né? Eu fiz isso, acho que foi ali em 2016, 2018, por ali. Eu decidi tentar identificar onde as coisas começaram, assim, até chegar agora na ONU, entendeu? Onde começou essas discussões e tal. E documentado, a gente chega até a fundação da maçonaria. 1717. 1717, porque ali a gente tem, pela primeira vez, documentada a ideia de uma república maçônica universal. Né? Isso tem documento, né? E não é um só, tem vários documentos nesse sentido, dessas discussões. Então, eu chamo esse período... Professor, deixa eu só fazer um parêntese aqui. Como o senhor tocou na maçonaria, amanhã a gente está lançando esse livro aqui, Maçonismo e Catolicismo. Já está disponível, inclusive, no nosso site. Então, quem quiser já queimar a largada, que o lançamento oficial é amanhã, já pode comprar. E esse livro está R$25, ou seja, gente, é mais barato que... É de graça, hein? Que um sanduíche para você. Quem é o autor? Padre Félix Sardá. É uma visão religiosa. Paulo Félix Sardá foi no final do século XIX, começo do século XX, no tempo do Leão XIII. E aí, legal. Então, ele escreveu isso para alertar os católicos. Ele tem vários livros. Esse eu quero ler. Tem aquele... Sempre está na nossa lista VIP de então põe o da cavalaria. Vocês conhecem o livro do Marechal, o maior cavaleiro do mundo? Marechal? Georges Duby? Não conheço. Como é que chama? Porque a palavra marechal tem origem num cavaleiro inglês, né? Não conheço esse livro, nunca li, não. E essa semana eu estava lembrando desse livro. Você vai adorar, Marcelo. Chama Guilherme Marechal, ou O Maior Cavaleiro do Mundo. Saiu uma edição nova, parece.
É o do Jorge Duby, aquele historiador da Idade Média lá. E Ele é um bom. É é um muito livro que competente aquele historiador. vocês tem tudo a ver com esse conteúdo aí. Eu achei ótimo. É um livro que ele conta, né? Uma parte do livro ele conta a preparação do próprio funeral, assim, como era um hábito nos grandes cavaleiros, né? É muito legal isso, né? Então, para quem gosta Bacana. desse universo de cavalaria, de cruzada, esse livro é ótimo. Mas, Tá, enfim, obrigado aí pela dica. indo para terminar esse negócio dos ciclos, eu imagino, eu selecionei arbitrariamente esses pontos, porque eu acho que é onde as coisas vão tomando mais forma, né? Embora a ideia de um governo mundial tenha já feito parte dos sonhos de diversos líderes políticos, né? Desde Sargão, sei lá, de querer conhecer o mundo conhecido, né? Desculpa, querer dominar o mundo conhecido. Mas não tinha recurso, né? Não tinha logística possível. Você vê que os impérios, quando eles começam a se expandir demais, ele fica mais difícil de se manter em pé, né? Porque a tecnologia, imagina, mandar uma mensagem, né? Durante 6.000 anos, a sociedade só conseguia mandar mensagem na velocidade de um cavalo ou de um camelo, né? Não tinha como mandar. Então, você manda uma ordem que vai chegar lá daqui a um mês, né? Então, imagina, o controle de recurso, tudo era... Mas isso vai começar mudando. E eu acho que começam a ter planos mais estruturados ali no ciclo das ideias. Tem o surgimento das casas bancárias, tem o retorno da ideia da república por causa do Renascimento, né? Tem as casas bancárias para controlar recurso, começa a ter mais acesso a documento impresso, né, por causa do Gutenberg. Tem uma série de coisas que vão culminar ali na criação dessas sociedades iniciáticas, né, que eu chamo de ciclo das ideias, onde vão ter as ideias mais estabelecidas. O segundo ciclo seria o ciclo do método, que vai acontecer depois, com o Manifesto Comunista, a criação da Sociedade Fabiana, né? Seria ali o método dialético que começa a ser desenvolvido, né? Perceberam que aquela dialética de Aristóteles, que era a dialética de busca da verdade, poderia ser substituída por aquilo que o Hegel chamava de dialética prática, né? Que era como fazer os outros mudarem de ideia, né? Você colocar a tese, a antítese, para gerar uma síntese favorável, né? Então, ali eu acho que é o segundo ciclo, é o ciclo do método, né? Que é no século XIX. Aí, no começo, virada do século e começo do século XX, tem o ciclo dos instrumentos, onde são criados os instrumentos que vão efetivamente construir esse ambiente de governança global, a começar pelo sistema financeiro, né? A criação do Federal Reserve, criação da Liga das Nações, né? O que vai ser a precursora da ONU, o surgimento das fundações, né? Como a Fundação Carnegie, a Fundação Rockefeller, né? E várias outras, Brookings, vão surgir aí, e os think tanks, né, que vão funcionar como essas usinas de pensamento. Ali surge também, junto com a Liga das Nações, surge na Inglaterra a Chatham House, né, que vai, de certa forma, definir qual é o modelo de think tank, criando, inclusive, o que eles chamam de regras de Chatham House, que são as regras para quem participa desse tipo de encontro no Bilderberg, enfim, nesses grupos restritos, que é a ideia de você pode falar qual o assunto foi tratado, mas não falar quem falou, quem foi o autor. Ou vice-versa, você pode falar quem estava lá, mas não comentar o que ele disse, né? Então, interessante isso daí, hein? Bem pensado isso. Hein?
Isso se chama regras de Chatham House, as regras foram criadas lá em 1919, em Londres, né, na criação desse think tank, e depois, 2 anos depois, eles criaram o CFR nos Estados Unidos. Foi capitaneado até pela família Rockefeller, a criação do CFR. E na Europa, na verdade, era para ser um organismo que unisse essas dois grandes grupos dinásticos que estavam ligados ao Federal Reserve, né? Então, o que eles fizeram? Eles decidiram criar 2, então, a Chatham House na Europa e o CFR nos Estados Unidos. Então, esse seria o terceiro ciclo, né? Porque se você pensar bem, tudo aquilo que hoje se faz para transformar a nossa sociedade já estava, pelo menos como embrião, ali nesses primeiros instrumentos, né? Como exemplo, a OMS ainda não existia, ela vai existir depois da Segunda Guerra Mundial, mas ela já nasce junto com a Liga das Nações como uma secretaria de saúde. E, na verdade, a Liga das Nações, o principal objetivo dela era essa Secretaria de Saúde, que é daí que vai criar, vai disseminar a ideia do passaporte, né? Então, estava tendo aquelas conferências de higiene desde o século XIX, né? Conferências de saúde, de higiene, tinha um escritório internacional de higiene que ficava em Paris, tal. Foi aí que surge a ideia de criar um organismo que vai ser o primeiro organismo eminentemente de construção de governança global, né? Que é a Liga das Nações. Então, ali, esse seria o ciclo dos instrumentos. Depois a gente vai ter um ciclo que é o ciclo da infiltração, que é quando as ideias lá do primeiro ciclo vão ser vão infectar a sociedade toda por meio desses organismos que foram criados, né? Porque deles saem vários outros, né? E aí a gente vai ver a influência nas universidades, né? Então, você vai ver, nesse período, uma mudança significativa, tanto do ponto de vista do conteúdo universitário, quanto do ponto de vista cultural, né? Você vê esse período aí da guerra e pós-guerra, vai ter uma transformação que poucas vezes, acho que na história da humanidade, aconteceu, né? Tem a contracultura, tem a mudança musical, o estímulo para essa formação dessas tribos, né? Você vê como o pensamento dialético, né? Por um lado, incentivava um tipo de rebeldia, né? E por outro, o movimento hippie, né? Um negócio paz e amor e rebeldia ao mesmo tempo, uma coisa que evidentemente não vai se chocar em algum momento, né? Então a gente vê o quarto ciclo, que as universidades e a cultura pop são completamente infectadas por essas ideias, né? De desconstrução das normas, dos valores, dos princípios, né? E destruição para poder reconstruir algo em cima, né? Então, a gente vê um movimento cada vez mais destrutivo na sociedade, tendo como objetivo a possibilidade de reconstrução, né? De reconstruir algo em cima. E aí eu acho que nós estamos nesse, que seria o quinto ciclo, que é o ciclo da transição. A gente está numa transição de um governo onde soberanias nacionais ainda têm alguma relevância, para um mundo onde os organismos internacionais vão controlar os estados, o Estado vai controlar cada vez mais o cidadão, né? Então, resumindo, a gente está numa transição para uma sociedade que, do ponto de vista interno,
é o indivíduo cada vez com menos poder frente ao Estado. E no macro, o Estado com poder cada vez menor frente aos organismos internacionais. E na área do comércio, da vida econômica das pessoas, um mundo cada vez mais controlado pelas grandes corporações, né? O fenômeno da uberização, né? Dos aplicativos, isso tende a aumentar. A ideia de marketplace, né? De você usar já uma plataforma estabelecida para você montar o seu trabalho, ou seja, é uma espécie de novo sistema, novo regime, bem diferente, e por isso até é um pouco difícil de imaginar como seria na prática, né? É aquilo que eu chamei, quando eu comecei a falar sobre isso, eu chamei de tecnocracia feudal, né? Que é eu acho que a gente está caminhando para isso, né? Pode ser, eu não acho que é já, entendeu? Eu acho que não vai ter uma data específica, não vai ter ninguém cortando fitinha, mas acho que tudo indica que nós estamos caminhando para esse mundo aí. Quando você falou de destruição e construção, me lembrou bastante o tempo da Revolução Francesa. Gostaria que você situasse a Revolução Francesa nessa questão da nova ordem mundial. Eu acho que a Revolução Francesa, como os próprios comunistas gostam de chamar, é a mãe de todas as revoluções, né? Porque ela cumpre exatamente os objetivos que essas sociedades iniciáticas tinham ali naquele período, até antes, né? Você vê, a maçonaria declaradamente era antimonárquica, né? Era republicana, antimonárquica, anticlerical, né? Antipapista e, portanto, anticatólica e anticristã. E a gente vê que o que acontece com a Revolução Francesa, que depois vai se espalhar para o resto do mundo. Exatamente isso, né? Não tinha a frase lá que falavam que a Revolução só estaria pronta quando o último padre for enforcado nas tripas do último monarca, ou ao contrário, não sei. Ou ao contrário, exatamente, era isso aí. Então, era a Revolução, né? Portanto, fica bem compreensível, todas elas, né, quando a gente segue aquela classificação que o Plínio Correia de Oliveira fez no livro Revolução e Contra-Revolução, que ele fala que a revolução é una, é total, universal, está faltando tem a gradualidade, né? Então ela é processiva, né? O termo que ele usa. E o último é que ela vence sem você lutar. Se você não lutar, você perde, né? Como é que é o termo que ele usa? Agora eu não lembro. A ideia de que o movimento revolucionário ele não é parado simplesmente por você não levar ele a sério, você não. Ele ele continua avançando e só é parado quando lutam contra ele, né? Não é um movimento que se esvai no ar, que vai mudar uma época, exatamente porque ela é una, universal, total, processiva, e eu esqueci esse que diz respeito que ela vence se você não lutar contra ela, né? Professor, aproveitando que o senhor tocou na questão da maçonaria novamente, como o senhor vê a maçonaria hoje? Que muito se brinca que a maçonaria já não tem mais poder, que é um bando de velho barrigudo numa Mercedes velha se reunindo para conversar fiado. Não, eu acho assim, eu até já fui criticado por isso, né? Porque eu acho que ela gerou filhotes que hoje podem até ser mais eficientes, né?
esse movimento gerou diversos organismos, ONGs, fundações, né? E uma sociedade, eu nem gosto do termo sociedade secreta, né? Porque nesse caso é uma sociedade discreta. O poder dessas sociedades é inversamente proporcional à sua fama, né? A gente está falando aqui em maçonaria hoje, mas na época da Revolução Francesa, por exemplo, pouquíssimas pessoas sabiam que isso tinha influência, né? Pouquíssimas pessoas. Durante muito tempo, permaneceram, de fato, como secretas, né? E por isso eles perceberam que era melhor essas sociedades serem discretas. Mas quantas dessas sociedades talvez existam que a gente não tem conhecimento? Né? Sim. Porque a gente Tu vai ficar sabendo só depois, né? Porque a gente está sabendo agora da influência da maçonaria na Revolução Francesa, na Revolução Americana, na influência aqui na derrubada da monarquia no Brasil. A gente vai ficar sabendo isso, mas não na época, né? Tem um padre amigo que... Será que no começo do século XX, será que falavam isso no Brasil? Foi a maçonaria que estava envolvida na derrubada de Dom Pedro II? Então, não sei. Mas o que eu penso, por exemplo, tem um grupo que eu não sei se existe ainda, que existia, porque está na própria biografia do David Rockefeller, que ele diz que participava de um grupo que eles chamavam de Grupo Aurélio Pesei, que é um poderoso lá, o Henry Kissinger da Itália, entendeu? O Aurélio Pesei, ligado à família da Fiat, lá, outros magnatas lá, dos banqueiros. Esse grupo do Aurélio Pesei era assim, era um recorte do Clube Bilderberg. Ou seja, alguns ali iam depois do clube e os caras iam se reunir. Então, ou seja, é muito mais restrito. E eu costumo dizer que pelo número de membros é que você percebe se o negócio é poderoso ou não, né? A gente vê, o Fórum Econômico Mundial reúne mais ou menos 2.400, 2.500 pessoas. Não são membros nesse caso, são pessoas convidadas para irem lá falar, fazer os painéis e tal. Mas alguns são membros, são recorrentes, estão sempre lá, contribuem para formar a pauta e tal. Aí você pega o CFR, é uns 2.100, 2.200 pessoas, mas são membros. É específico mais, assim. Tinha um membro brasileiro agora, mas eu não quero falar, tá? Tá. E aí, você vê, o Clube Bilderberg já é um grupo que reúne 120, 130 membros, 10% disso. Né? E aí, se esse grupo Aurélio Pesei é um recorte desse, né? Que o que a gente sabe do Clube Bilderberg, aquilo que ele obedece às leis da Chatham House, as regras de Chatham House, que eu falei agora há pouco. Você vê, o Clube Bilderberg tem um site, chama Bilderberg Meetings, quem quiser ver, é bilderbergmeetings.com. Você vê lá, todas as reuniões, desde 1954, estão lá, as pautas e os convidados, mas você não sabe quem falou sobre o quê. Interessante. E eles revelaram isso, começaram a revelar depois de um escândalo, que teve um escândalo que ficou conhecido como Lockheed Bernardo. Né? A Lockheed é uma indústria de arma, que hoje chama Lockheed Martin, a maior indústria de arma pesada do mundo. Fabrica, acho que, se eu não me engano, até o F-35, né? Até aviões e tal. A Lockheed estava vendendo arma para o príncipe Bernardo da Holanda, que é o criador do Clube Bilderberg. Foi ele que criou, por isso que ele nasceu ali num hotel chamado Bilderberg, na Holanda. Né? Essa venda era proibida pela lei americana, porque para vender para um país, para outro país, tinha que ter aprovação do Congresso. E nessas reuniões do Clube Bilderberg, lá atrás,
eles estavam negociando arma com a Holanda. Ah, tá. E isso veio à tona. E foi o escândalo. Quem tiver interesse, você procura como escândalo Lockheed Bernardo. Vai ter o escândalo lá das armas e tal. E quase que o clube acabou. Isso não sou eu que estou falando, é o David Rockefeller conta no livro dele. Ele fala que quase o clube acabou. Aí eles decidiram que não seriam mais secretos e sim discretos. E passaram a seguir as regras de Chatham House. Então, imagina o que deve ter, né? A gente ouve falar das seitas, né? Sempre dentro da seita tem uma outra seita, né? Sim. E sempre tem isso. Então, a maçonaria é uma seita. É uma cumba de rico, aquilo lá. Entendeu? E tem uma base enorme de gente que não sabe nem por que está lá. Na verdade, sabe, só por interesse de arrumar cliente, network, é para isso. Progredir financeiramente. E progride, como qualquer membro de grupo que se ajuda. Imagina, junta um grupo lá de 50 pessoas. Quando eu vou contratar um advogado, eu contrato do grupo. Quando ele for contratar ele me contrata. Enfim, só por aí já funciona. E esse é a tentação do negócio, né? Por isso que tem o verdadeiro pacto com o diabo, né? O cara progride na vida, não é esse o pacto com o diabo no imaginário da população? Não é isso? O que é o pacto com o diabo? Até no desenho animado, acho que tem um desenho do Pica-Pau, né? Que um cara começa a melhorar a vida dele lá. Então eu acho que 99% do pessoal que está na maçonaria está por isso. Não conheço. Alguém está na maçonaria para estudar algo? Para elevar espiritualmente? Você conhece alguém que entra por isso? Não. Aí eles falam que não, que é uma reunião como uma reunião de fraternidade, né? Mas aí você fala, peraí, o cara não vai na reunião nem da família dele, né? Mas aí todo dia da semana, de noite, ele vai lá, né? Trocar cartão de visita, né? Então, aí veste aquela roupinha lá, com o avental do gêmeo lá, aquela coisa ridícula, põe uma venda, todos aqueles rituais lá, e ele não sabe que aquilo é um ritual, ele não consegue perceber que tem algo de errado, isso aqui não é só uma reunião para trocar cartão, né? Mas as pessoas vão indo, e conforme vai subindo, ele vai aprendendo mais. Por isso que é uma sociedade iniciática, tem esse processo de iniciação. Eu já mostrei algumas vezes, não sei se aqui eu mostrei, uma série de livros do Jorge Adum, que fala do ponto de vista esotérico da maçonaria. Peraí. Lembrando, gente... já voltou. Não. Então, tem uma série de livros, desse Jorge Adum, é um livro da própria maçonaria, entendeu? E é separado por graus, né? Então, vai ter grau do mestre maçom e seus mistérios, grau do mestre eleito dos 9, grau do companheiro, é tudo grau do aprendiz, mestre... Você pegou esses livros lá na loja? Não, isso aqui eu comprei no sebo do... Não deixou seu cartão lá, não? Já me convidaram, viu, cara? Já me convidaram. Mas eu comprei esse livro no sebo, e essa editora, assim como a Trolha, né, a Editora Pensamento e a Editora Trolha, são editoras da maçonaria, né, são oficiais. Então, esses livros é a questão esotérica dos graus da maçonaria. Entendeu? É o que vai sendo diluído ali naqueles rituais, naqueles eventos que eles criam, e são poucos os que vão, de fato, saber o que estão fazendo ali. E já perdi aluno por isso. Teve meu curso lá no Brasil Paralelo, teve uma reclamação, que eu falei da maçonaria.
Mas é o que eu acho, entendeu? Se fosse bonito, não precisava de segredo. Para que esse monte de segredo aí, né? Outra coisa, eles falam, mas é um grupo, a fraternidade, não sei o quê. Você conhece alguma instituição aí de caridade que é sustentada pela maçonaria? Pouquíssimas. Até Eles centro dizem que tem, né? Eles dizem que tem, fazem muita caridade e tal. Então, eles falam, mas até centro espírita, você vê que tem centro espírita aí que dá comida de noite e formado por gente da classe média. Agora, a maçonaria, que normalmente reúne pessoas de bom poder aquisitivo, certo? Gente poderosa, gente não deveria ser tão visível que a gente não precisaria pensar, né? Quando você fala de caridade da igreja, você não precisa pensar. Você acha em cada bairro tem uma coisa aí que a igreja está ajudando, né? Agora, por que a maçonaria não tem isso, mesmo lidando com algumas das pessoas mais ricas do país? Então, olha o que veio junto aqui, ó. Esse é do Kloppenburg, o nosso, então. João Evangelista Martins Terra. Ah, tá. Isso aqui é antigo que eu tenho aqui. E eu tenho aquela outra. Peraí. Lembrando que quem quiser comprar nosso livro aqui sobre maçonismo e catolicismo está disponível no nosso site, Caravelas Editora. Esse livro aqui mostra a religião da maçonaria, os ideais deles, e no que ele difere ali da Igreja Católica. O livro chama Maçonismo porque o autor deixou claro que é uma exposição doutrinária, né? Então, daí, por isso que é maçonismo. Outro ponto Olha, interessante. então, sobre essa questão do termo, eu também prefiro usar maçonismo. Ah, tá porque, bom. como a gente estava falando, eu acho que hoje existem organismos que talvez tenham mais poder. Mas a maçonaria tem um poder local, isso é inegável. Né? Poder local, sim. Os caras da maçonaria normalmente são os caras lá desses outros grupos ali, da associação comercial, do Rotary Club, né? Do Lions Club, né? Normalmente tem uma ligação entre esses grupos, né? E aí, ali no bairro, o cara tem uma influência grande, eu vejo aqui pelo meu bairro. Mas eu acho que num nível assim de global, eu acho que hoje já tem os organismos que foram gerados dentro desse pensamento maçônico, né? Queria que você falasse. Tem mais influência. Queria que você comentasse sobre os Iluminados da Baviera e a ligação deles com o Rothschild. O professor, antes ele comentar, só deixa eu fechar esse aqui esse termo do maçonismo, que aqui no livro atrás ele trata justamente disso aqui, as palavras do autor. Ele fala que o termo maçonismo em lugar da palavra maçonaria, uma vez que, segundo ele, enquanto a maçonaria se apresenta como uma organização por vezes secreta, com suas doutrinas, seus processos, suas iniciações, suas assembleias, realizada por seus filiados ou maçons. O maçonismo é a aplicação da doutrina maçônica, nem sempre realizada por seus membros diretos, que é o que o Alexandre Costa falou. O maçonismo é a influência maçônica nas leis, na diplomacia, na leitura, no entretenimento, no ensino em todas as esferas da vida social. Há pessoas que podem, nessas instituições, semear a terrível doutrina maçônica, sem nunca terem sido filiados a ela ou sequer vestido um avental maçônico. É acerca do espírito da maçonaria, entendido então por maçonismo, difundido nas instituições e na igreja, que, segundo o autor, este livro visa denunciar, usando como fonte primordial e importante documento da igreja, a encíclica Humana Genus, do Papa Leão XIII. Muito bom. Eu queria achar um livro aqui, mas tá uma bagunça do caminho. Sem problema. Então, vamos lá, Iluminados da Baviera e a ligação deles com os Rothschild. Ligação entre o poder bancário e o poder oculto. Então, os Illuminati têm hoje
uma documentação sobre a sua história real, tal, mas exatamente por pessoas que não estão às vezes preparadas para lidar com algo muito complexo assim e portanto já generaliza, pega a espuma do negócio e pensa que aquilo é o conteúdo todo, né? O termo Illuminati, por causa disso, ficou um pouco de loucura, né? Parece o cara do chapéu de alumínio e tal, né? Então, até evito usar esse termo aí, porque eu não sei se existe ainda, tá? Mas que existiu. Eu estou me referindo historicamente, não à atualidade. Eu acho que historicamente existiu. Começa ali... Acho que foi criado em 1749, se não me engano. O criador foi um ex-jesuíta, né? Eu estudou em colégio Adam Weishaupt, que era filho do reitor, que antes tinha expulsado os jesuítas da faculdade, ali do sul da Alemanha. Aí você fala, pô, meu, não é estranha essa história? Né? Um jesuíta. Muito estranho. E aí ele foi financiado pelo Mayer Amschel Rothschild, né, o patriarca, e criaram os Illuminati, que era uma ideia de uma espécie de maçonaria já afunilada, né? E que contava, enquanto os maçons tinham muitos profissionais liberais, né, e criado por protestantes, os Illuminati tinham os banqueiros, né, essas redes de banqueiros, que em sua maioria eram judeus ali na Europa, naquela época, mas tinham os judeus ali do povo da Itália, né, não com a mesma força de antes, mas ainda fortes, né, com as redes, e pessoas que estavam nas cortes e que estavam incomodadas, né, insatisfeitas com a sua posição. Então, os Illuminati eram formados por pessoas com mais poder, com mais alcance social, com mais dinheiro, né? Então, segundo um autor, eu não vou lembrar o nome dele agora, um autor inglês, ele diz que existiu um militar inglês que levou os Illuminati para dentro da maçonaria e que em um pouco mais de 10 anos eles já estavam controlando a maçonaria, né? Aí veio à tona que as reuniões aconteciam e como eles eram republicanos, anti-monarquia, eu imagino que teve um monte de gente presa e tal, e aí entrou para a clandestinidade. Se está até hoje, se eles usam outro nome, muito provavelmente, né? Se existia algo assim. Mas o que é mais importante é ver que aqueles ideais que estavam lá, assim como os documentos da maçonaria ali do século XVIII e XIX, mostram que era isso que eles queriam, né? Aquela coisa, o cara faz um plano, você mostra o plano, você sabe que ele tem condições de executar aquele plano, aí o plano aparece pronto, né? Então a gente tem que, em primeiro lugar, achar que eles tiveram grande influência. Agora, hoje eu não sei, né? Eu não sei como que essas coisas acontecem hoje, não sei se esse grupo do Aurélio PC ainda existe, até porque a maioria daqueles caras morreram, né? Eram o criador do Clube de Roma, o criador do CFR, o criador do Clube Bilderberg, essas eram as pessoas que faziam parte do Aurélio PC, do grupo Aurélio PC. Né? Não sei. Também tinha junto aí a turma da Coruja ou não? Aí o Grove também ou não? Alguns deles faziam parte, né? Alguns deles, né? Como o Henry Kissinger participava sempre, que é o clube Bohemian Club, né? O clube que fica lá na Califórnia, no meio da floresta lá. E que o Alex Jones filmou nos anos 90, lá os caras fazendo
um ritual sinistro lá na frente de uma coruja gigantesca. Era uma simulação do sacrifício de Kerr, né, da cremação de Kerr, um negócio bizarro, assim. Tudo bem, você vê que é uma simulação, mas, pô, quem que faz uma simulação de queimar uma criança, né, cara? Negócio... E eram esses caras que estavam lá, presidentes das grandes corporações, grandes acionistas, e eles ficam lá 2 semanas naquela fazenda, em tendas, onde são misturados, né? Existem muito pouca informação sobre o Bohemian Club. Eu fiz um texto mais longo, que eu rastreei tudo que encontrei de informação. Fiz, acho que uma live com o Daniel Ferraz, 1 ou 2, sobre esse assunto. Eu acho que... e eu usei, no livro mínimo sobre ocultismo, eu usei ele como um exemplo dessas sociedades que a gente não tem ideia do que é discutido lá, né? Imagina, pessoas mais poderosas do mundo, chefes de Estado, gente da nobreza, os maiores acionistas, dono de banco, esses caras ficarem 2 semanas. Meu. É muita coisa, muito tempo, né? Então, mas tem que ser importante na vida do cara, né? Claro. Que nem tem um monte de chefe de Estado, acho que já 3 ou 4 presidentes dos Estados Unidos. Você fala, pô, quem é que vai falar que um negócio desse é um negócio sem importância, né? Meu? É que nem o Clube Bilderberg, que normalmente é um final de semana, né? Eles ficam 2, 3 dias ali num hotel. Os caras fecham o hotel, normalmente é o hotel mais caro da cidade, só em lugares feios, assim, Suíça, né? Dinamarca. Eles não vão escolher lugar ruim, claro, né? Eles pegam o melhor hotel, fecham o hotel inteiro, e eu vi tem uma live, acho que foi, o vídeo gravado do Daniel Estulin, e um desses encontros, acho que era esse na Suíça, ele estava lá, e ele foi pesquisando lá, né? Os caras tinham alugado o hotel inteiro 1 semana antes, que era para dar tempo de sair todos os hóspedes, entendeu? Para não calhar de entrar um cara que não... E aí, os caras tinham 11 mil policiais em volta do hotel, né? Fora os seguranças de cada um dos caras que vai no evento, né? Imagina, vai o David Rockefeller, estava nessa reunião, inclusive o dono da Fiat, né? Aí esses caras fazem uma reunião dessa e não saem na imprensa no mundo inteiro. Aí a imprensa fala, ó, essa modelo aqui foi vista no shopping hoje com um brinco novo. Né? E os caras não... E ninguém acha importante, né, uma reunião de 130 pessoas que tomam decisões nas maiores empresas do mundo, chefe de Estado, e ninguém se interessa, não tem um jornalismo mainstream, nunca fez matéria sobre isso. Cara. É impressionante, né? Não é impressionante? E aí você vê que tem um discurso do David Rockefeller, se eu não me engano, foi numa dos braços da ONU lá, ele fez um jantar para embaixadores e tinha gente da imprensa convidada tal, e ele faz um agradecimento aos órgãos, ele nomeia alguns órgãos de imprensa, os nomes dos jornalistas, fala, eu quero agradecer esses caras que nunca falaram nada dos nossos encontros. Tem um vídeo dele falando isso. Né? E aí, quando você fala no assunto, o cara que está acostumado à mídia mainstream te chama de teórico da conspiração. Né? Claro, vai te chamar de louco, claro. Não, é normal você tirar o presidente de uma empresa que fatura bilhões por dia, para ele ficar 2 semanas no... né? Vendo coruja, ou sei lá onde. Fazendo o quê lá, cara, né? E aí você vê, esse ritual que o Alex Jones conseguiu filmar, quem quiser assistir, agora tá fácil de achar, antigamente era um sacrifício. É um documentário chamado Dark Secrets of Bohemian Grove.
Tá legendado aí. E aí vocês vão ver que o Alex Jones conseguiu entrar só no... É o ritual que recebe os convidados antes deles irem para os quartos. Ou seja, a brincadeira estava começando ainda. Imagina o cara ficar lá 2 semanas num lugar daquele. Né? E recentemente teve um cara que entrou lá pelo rio, que é o Rio Russo, que a propriedade é cortada por um rio. Um cara recentemente entrou lá com um caiaque. Tá aí no YouTube, se vocês procurarem. Entrou de noite, o maluco entrou lá. Então, mas não estava tendo nenhum encontro, nada. Mas o cara entrou e aí dá para ver essa estrutura de tendas, como são, né? E o lugar sinistro, assim. Além dessa estátua da coruja e o lugar lá onde eles fazem a cremação de Kerr, né? Impressionante. Então, é o que se sabe sobre esse assunto. Um negócio que foi criado no final do século XIX, começo do século XX. E já ali em 1910, se não me engano, já teve uma morte ali, que deu notícia e tal. O que você fala do Skull and Bones? É uma dessas, né? Só que funciona como headhunter, né? A Skull and Bones é uma daquelas sociedades que estão estruturadas dentro da Universidade de Yale, né? Tem um prédio lá que chama Túmulo, eles chamam o prédio de Túmulo, e tem uns rituais, que uma vez foi gravado um áudio lá, tem gente que diz que o cara vai na primeira reunião e é estuprado. Nunca mais vai contar o que viu lá, né? Essa é uma tática comum até, esse tipo de coisa. Você coloca o sujeito numa situação tão constrangedora ou criminosa que ele virou teu aliado para sempre, né? E no meu quarto livro, lá no Brasil, a Nova Ordem Mundial, eu coloquei o depoimento de um banqueiro holandês que entrou numa dessas aí. Mas, enfim, que é para criar colateral, né? Para depois a pessoa pode ser chantageada a qualquer momento. E hoje eu acho que ninguém sobe na política sem um desse. Eu acredito que ninguém hoje tem cargo importante na política mundial sem ter um colateral, sem ter passado lá pela ilha do Epstein, sem ter aquele Didi lá, sei lá como fala, uma forma de filmar o cara em situação criminosa ou constrangedora e fica com essa garantia, né? Então, eu não acredito. Mas, enfim, a Skull and Bones, acho que é a sociedade que tem mais presidentes dos Estados Unidos, né? É o Bush, né? Bush pai, Bush filho, né? Mas tem outros mais antigos também que foram membros, né, da Skull and Bones. E o curioso é que o cara que criou a bucha, né, a Buchenschaft paulista, cara. É o Júlio Frank, né? Isso. O Júlio Frank, ele criou a Buchenschaft paulista, que é uma espécie de sociedade. É uma sociedade paramaçônica, né? Um braço da maçonaria dentro da Universidade do Largo de São Francisco. Esse Julius Frank, na verdade, o túmulo dele está lá dentro da Faculdade de São Francisco. Ele criou a bucha e, durante muito tempo, não tinha um cargo público, principalmente na área jurídica, que não fosse indicado por eles, né? Aí a gente vê aqui, ó, Visconde de Ouro Preto, Rui Barbosa, Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto, Campos Sales, Prudente de Moraes, aqui. Venceslau Brás, tudo aquelas pessoas que a gente só lembra pelo nome de rua, ali do centro, ali em volta da sede, o nome desses caras estão tudo ali, né? Aí você vai ver, é tudo maçom, e o pessoal do direito especialmente era membro da bucha, né?
porque depois foi criada uma parecida dentro da Faculdade de Medicina, dentro da Faculdade Politécnica, acho que tem uma lá da faculdade lá em Pernambuco. Foram criando essas sociedades iniciáticas, né? E normalmente seguindo mais ou menos o maçonismo, né? A ideia do maçonismo, que é processo iniciático, só aceita pessoas que outros membros convidaram, tem conhecimento compartimentalizado, toda aquela estrutura que eu prefiro usar maçonismo do que maçom. Né? Muito bom. Você também estudou bastante sobre o transhumanismo, né? Que era tido como coisa de doido até que a coisa ficou pública, né? O que você fala do transhumanismo? Quando é que surgiu essa ideia? Eu acho que já na Revolução Francesa, desculpa, Revolução Industrial, já começa essa coisa, foi ficando mais perto, né? E eu acho que o transhumanismo a gente pode analisar como o seu processo como algo de aproximação. Hoje, a trans, né? Se a gente for pegar a palavra pelo seu conceito mais comum, né? Transhumanismo, a gente normalmente já imagina um híbrido de homem e máquina, né? Exatamente. Já na nossa cabeça já vem isso. Mas, na verdade, eu acho que transhumanismo é muito mais do que isso. Né? O trans pode ser de transformação ou de transcender. Né? A ideia de criar um novo homem para o lugar. Né? Então, tem algumas pessoas, e hoje, inclusive, com poder, com influência, que pensam nessa ideia de criar um novo homem mesmo. Né? Para uma nova ordem mundial, precisaremos de um novo homem. E aí essa ideia de transformar começa de fora, né, vai se aproximando, de fora para dentro. Primeiro a gente vê a transformação que foi feita no homem, na mulher, né? Talvez na mulher até mais do que no homem, por uma questão cultural. Então, tem uma questão cultural, é o que está mais afastado. Depois tem a questão dos nossos alimentos e os nossos medicamentos. Né? Então, está ficando mais perto. Né? Então, a gente hoje já consome comida que foi transformada demais, que a gente toma medicamento. Então, nosso corpo também já é transformado por aí, né? E, por último, o estágio que a gente está chegando agora, que é de colocar um dispositivo dentro do seu corpo, né? Seja a ideia da Neuralink, né, de colocar um implante aí na sua cabeça para te ajudar Esse a negócio digitar. tá em desenvolvimento ou está estagnado esse negócio do Então, eles falam que colocaram um, né? Eu vi outro dia alguém falando que eles colocaram um. Né? Fora que deve ter morrido de gente antes, de teste, né? Imagina as cobaias, né? Ninguém fala de quantas cobaias foram usadas, né? Então, e esse tipo de coisa. E assim, você acredita que é só esse que está fazendo esses testes? Claro que não, né? Está cheio de teste desse tipo de coisa aí. E o pior, como já mostra aquele MK Ultra, o negócio, aquele Ewan Cameron lá do Canadá, como a gente já viu na história que a maioria desses testes são feitos sem o conhecimento da vítima, da cobaia. Né? Entendeu? O MK Ultra usava os próprios soldados do governo americano, do exército americano, e também os adversários políticos, inimigos e prisioneiros. Né? A China, imagina a China, com toda essa tecnologia que eles estão desenvolvendo em muitas áreas, e a gente sabe que a China não tem muita preocupação com direitos humanos de preso, né? A gente sabe disso, né? Tem denúncias de tráfico de órgão, né? Faz décadas essas denúncias já. Então, imagino que deve ter de teste. Mas o que eu penso do transhumanismo? Inicialmente, é essa ideia
de transformar, mas no final de transcender, né? A ideia da imortalidade, né? A ideia da perfeição, do não errar, não ficar doente, ou seja, o que é isso aí? É aquilo que está lá no Gênesis, lá, sereis como deuses, né? A promessa da cobra, né? A cobra falou, sereis como deuses. Então, o transhumanismo, no seu extremo, que é para onde nós vamos, ele é profundamente gnóstico, né? De uma revolta contra a criação, a ideia de querer superar Deus e superar a morte, superar as doenças, né? Ou seja, é a soberba máxima, né? do ser Lembra um humano. pouco aquelas coisas da alquimia do Renascimento, né? De Sim. querer achar a pedra filosofal, elixir da longa vida, né? Transmutação de elementos, buscando a vida eterna. Não vida eterna no sentido católico, obviamente, né? Lembra Sim, é vida bastante isso. material, né? E cada vez que eu penso nisso, eu sempre acho que a vida, para viver para sempre aqui, é uma maldição, cara. Não sei como o cara pode querer isso, não é? Já imaginou? Já imaginou as próximas gerações aí, que Tá inferno louco. vai ser essa vida, cara? Não, e os caras querem, para mim, é uma maldição. Nem aquele Highlander lá, o guerreiro lá, imortal lá. Ele Lá é uma mortal. maldição, não é? O cara sofreu uma maldição. Já pensou você viver todas as pessoas que você gosta, tudo que você gosta vai passar e você continua lá, meu? Vendo as coisas só piorar, piorar, Só piorar. piorando, piorando, então. E a Bíblia fala, né? Que vai chegar uma hora que vai procurar, vai correr atrás da morte e não vai conseguir, né? Então, e eu tô com medo de que tenha essa conexão aí, né? Porque imagina, eu acho que vai ser tão sedutor, o transhumanismo vai ser tão sedutor que as pessoas vão vender a alma aí, literalmente, nesse caso, em troca de facilidades. Imagina, você põe um dispositivo que você não precisa abrir sua porta. Você não vai precisar carregar chave, você não vai precisar carregar cartão de banco, não vai precisar carregar dinheiro, você não vai esquecer nada, você vai registrar as coisas. Tudo isso já tem tecnologia em algum nível para esse tipo de coisa, né? E a evolução desse tipo de tecnologia está muito rápida. E imagina a conexão desse tipo de coisa com inteligência artificial. Você não vai precisar do Google, você vai perguntar para você mesmo e vai achar a resposta. E como o senhor vê também a computação quântica nesse cenário? Ah, sei lá. Eu acho que é apenas mais uma ampliação, eu acho. Dessa vez um salto gigantesco. Não vejo muita diferença nisso, assim. Tem bastante gente falando sobre que é iminente, né? Mas faz quanto tempo que é iminente a computação quântica, não é? Já falavam em computação quântica no começo dos anos 2000. Ah, vai ser. Eu lembro que eu lia bastante ficção científica, né? Tinha uma ficção científica até de um cara que eu conheci, que o cara escreveu lá um HD líquido. Escreveu Nossa. isso nos anos 90, pensando nessa ideia de quântico, que vai estar impresso no próprio átomo e tal, né? Por causa da nanotecnologia, que também é outra ciência que está evoluindo para caramba e vai transformar a nossa vida, né? Pesquisa o que estão criando de novos materiais, né? Porque você muda o arranjo ali dos átomos dentro da molécula, você muda a substância, né? Vê o carbono, por exemplo, né? Pode ser tudo, né? Tudo ali é só modificar a ordem ali das coisas, o carbono você faz quanto tipo de coisa. Então, e eu acho que tudo isso, junto com impressora 3D, drone, a nossa vida vai, de fato, sofrer uma mudanças, assim, que eu acho que em 10 anos, que não passaram em 100 antes, sabe?
que o Frankenstein, o Frankenstein, o Golem, tem a ver com o transhumanismo? Eu acho que já era uma ideia, né? E por isso que eu falo que esse período aí dos escritores, né? Que teve uma temporada, assim, em 2, 3 anos lançaram os grandes clássicos aí do terror, né? Teve Drácula, o Frankenstein, né? Mary Shelley, tem a Múmia, lançaram. Aí depois, curiosamente, no cinema, quando começa o cinema, eles vão lançar todos juntos, mais ou menos, também, os primeiros deles, né? Então, e esse período era muito influenciado por essa aparente maravilhas da tecnologia ali, que era depois da Revolução Industrial, né? As pessoas acreditavam, com a Revolução Industrial, as pessoas acreditavam, né? Daqui 10 anos vai ter isso, vai ter aquilo, e não foi tão rápido como acharam lá. Da mesma maneira pode ser agora, né? A primeira Revolução Industrial influenciou muito a literatura, né? Influenciou a sociedade, porque mudou também o seu jeito de viver, de trabalhar, de se comunicar, e ficou essa ideia de conexão com tecnologia, né? Você vê, a ideia do Frankenstein, né? Uma coisa... O que eles tinham de mais tecnológico na época? Era o raio, né? A eletricidade. Então, é a eletricidade que ocupa o lugar da alma ali, né? Aí você vai passar o tempo, vai começar a ter outros fatores importantes na literatura, no cinema, né? Depois que a chegada do cinema. Por exemplo, foi o nuclear, né? Aí a radiação começou. Quantos super-heróis aí que viraram super-heróis por causa da radiação, né? Tem um monte de coisa, né? Da radiação, outro é um raio, não sei do que, né? E a gente sempre tem essa... Acho que é da própria essência da nossa sociedade de imaginar uma conexão entre uma nova tecnologia e a atual sociedade de uma maneira rasa. Então, por isso que eu não me meto a fazer previsão, porque algumas das coisas mais importantes que aconteceram na história não pareciam previsíveis 10 anos antes, né? Então, eu acho que a gente tende a pensar a tecnologia nova, né, o desenvolvimento dela na nossa sociedade atual. E isso não costuma acontecer, né? Imagina, você voltar lá nos anos 80, nos anos 70 e falar de internet, né, você colocar a internet ali, transformou a sociedade toda. Então, não dá, nos anos 80, para você imaginar o que seria uma sociedade com internet. Porque mudou tudo, né? Pode pegar até micro coisas, né? Por exemplo, a ascensão dos smartphones fez mudar todas as relações no celular. Hoje o celular... eu tenho um conto que eu escrevi bastante tempo, e eu escrevi lá que o celular, tem uma cena lá que eu falo, era a principal ferramenta da nossa era, né? E eu escrevi isso daí em 98, mais ou menos, né? E eu nunca gostei de celular, entendeu? Nunca gostei. Não gosto, que eu acho que é uma coisa... Eu entrei no programa de expansão da Telesp ainda, não era nem telefônica. Então, você imagina, né? A sociedade toda se transformou, né? Hoje, os pedidos, o sistema de delivery, todas essas coisas não tinha, cara. Então, mudam novos negócios. Então, por exemplo, com a inteligência artificial, quanto mais eu penso nesse tema, mais eu vejo que não dá para saber o que vai acontecer, meu.
Não dá para saber. Porque, às vezes, pessoas muito preparadas, envolvidas com o assunto, fazem profecias idiotas. Tem até um livro, peraí. Isso aqui é muito legal, ó. Os Profetas do Erro. Que bacana! Bacana esse título. A Arte de Errar Previsões, de Júlio Verne a Bill Gates. É muito legal isso aqui. E ninguém vai falar que o Júlio Verne era ruim de imaginação, né? Porra. O Júlio Verne imaginou, nem existia, acho que barômetro, o cara já estava falando lá de um relógio que media a pressão. Então, o Júlio Verne errou. Né? Você vê, os Jetsons, o que eles imaginaram? Imagina, aquelas coisas flutuando, aquelas esteiras flutuando, né? Você gostava do Isaac Asimov ou não? Eu não fui um grande leitor, não. Li algumas coisas, assim, né? O Robô, Eu, Robô. Mas não sou um grande conhecedor, assim. Eu gosto mais do Philip Dick, o cara do Blade Runner, Minority Report. Eu acho esse cara, ele teve umas sacadas assim, né? E com relação a transhumanismo, tem um livro de ficção do William Gibson. Peraí. Indico para todo mundo que gosta. Ó, esse livro é de 84. Nossa, 84? Neuromancer. E ele já fala de transplantes. Esse livro foi um livro que influenciou um pouco da estética do Matrix, né? Aquela coisa de hacker. Acho que o William Gibson é o cara que criou esse termo. Mas o curioso aqui é que tem algo que nos anos 80 parecia loucura, que é essa questão de se tornar híbrido, de colocar dispositivo dentro do corpo. Nossa, aqui, olha. O cara, olha o que ele imaginou. As pessoas estão amputando braços para colocar um braço melhor. E eles tiram o olho e põem um outro olho que filma, fotografa, dá zoom, né? É igual o Cyborg. Lembra do Cyborg, aquele seriado? Lembro. O Steve Austin, o homem de 6 milhões de dólares. O homem de 6 milhões de dólares, né? Então, e o cara em 84 estava pensando em dispositivo conectado, entendeu? Por computador, assim, coisa de louco, meu. Tinha nem internet ainda, como é que o cara já estava imaginando isso? Então, indico a todos, é um livro que eu gosto, porque, na verdade, são 3 livros desses 3, mas os outros eu não gostei, tá? Eu indico esse aqui, William Gibson, Neuromancer. Esse livro influenciou bastante gente dos filmes de ficção científica e toda aquela estética dos caras de preto lá, do Matrix, sabe, de óculos escuros, tudo aquilo já estava aí no Neuromancer. Como é que você vê o papel do cinema de fomentar a magia nas pessoas? Você conhece aquele falando que tem um blog muito bom escrito Cine Gnose? Conheço. Esqueci o nome dele. Muito bom. Eu também não sei o nome, mas é antigo já esse site, hein? Já. Muito bom. Já emenda, professor, com essa pergunta e coloca os principais elementos ocultos, que seja no cinema, seja na cultura geral. Fala da nota americana também, que tanto comentam. Você gosta só de treta, né? Já te colocou aí na... Não, o cinema foi decisivo, né? Aqui no Brasil, talvez a novela tenha sido mais influente que o cinema, né? Mas não, num nível geral, assim, e a novela repercutindo, na verdade, essas ideias de Hollywood, né? Você vê que toda
toda essa questão alien, né, ela é tratada pelo cinema de uma maneira que, se você for olhar, prestar atenção nessas entrelinhas, você vai perceber um monte de elemento que antes eram práticas gnósticas, né? Práticas ocultistas ou panteístas, né? Tem algo mais panteísta que o filme Avatar? O filme Avatar, acho que é a maior obra de panteísmo da história da humanidade, né? A idolatria do negócio... Só falta a Marina participar do filme, né? O negócio do ambientalismo, né? A árvore da vida, literalmente, que aí conecta. Eu não assisti. Não perdeu nada também. Eu acho que o Avatar ele representa bem essa ideia de como o ambientalismo se transformou no novo paganismo, né? O panteísmo. É uma ideia de adorar árvores, adorar a natureza, a mãe natureza, né? Mãe Gaia. Você vê que o cinema foi demais, né? E assim, o professor, vai tendo uma gradação nesse sentido, porque Madagascar também. Só que o Madagascar é um soft, aparece os bichinhos bonitinhos. Esse eu não vi. Eu não vi esse aí. Mas você vê, o Matrix é totalmente gnóstico. Sim, sim. A ideia do... Eles nem esconderam, né? Porque o próprio personagem chama Neo, né? Que era... Esse nome, Neo, já foi usado para histórias gnósticas lá do século XVIII, XIX, né? E se você alterar a posição das letras, vira Éon, né? Que é um termo-chave da gnose. Isso. Então, e ele tem também essa questão da iniciação, né? Você vê, eles têm o personagem do oráculo, né? Depois vai ter o grande arquiteto, né? Totalmente... Né? E o grande arquiteto é um cara onisciente, né? Então, ele sabe de tudo, né? Mostra como se o mundo fosse, de fato, apenas uma expressão, né, de bytes, né? É isso que eles tentam nos passar. E se você fizer uma analogia com a ideia do Kant, né, de que você só vê os fenômenos e não vê as coisas reais... realidade. É Matrix, né? Tá bem ali, né, a ideia. E o livro que mais influenciou os dois autores do Matrix é um livro chamado Simulacros e Simulações. É um filósofo moderno que, depois deu uma entrevista, depois que ele viu o filme, ele achou o filme uma porcaria e falou que os caras não entenderam nada do livro dele, né? Quem viu o filme lembra que tem um momento que, logo no começo, quando vem uma pessoa lá buscar o disquete, um disquetinho lá, ele abre, está escondido dentro de um livro. E esse livro é os Simulacros e Simulações, né? Porque é a ideia kantiana mesmo, né? Que o cara também tem, né? De que a gente só vê simulações e simulacros, né? A gente não vê a essência das coisas. A essência, né? A gente vê só os seus fenômenos, né? Só a sua expressão. Ou seja, é Kant, né? É o pensamento do Kant. E embora o autor diga que os caras não entenderam o livro dele, eu acho que entenderam sim. Porque essa coisa do... Lembra do cara ir comer a carne, né? Ele comia lá uma carne que não era de verdade, né? Era uma carne... E quando ele sai daquela realidade criada e vai para a vida real, ele vê que não é, que era uma paçoca ali, uma pasta que não dá nem vontade de comer. Mas, e aí mostra
que as pessoas, algumas pessoas, tem um cara que trai todo mundo lá, em troca de comer, de voltar para o mundo da fantasia. Então, tem muita coisa. O Matrix, embora eu acho que eles não tenham... O objetivo deles era outro, os dois irmãos. Tanto que os dois viraram... Era trans, né, agora. Os dois são mulher. Qual a chance disso acontecer? Né? Os dois criadores do Matrix agora são mulher. Não sei se vocês sabem disso. Não sei. Não... São trans, mulher trans, homem trans, sei lá. Homem, nasceu homem e agora se veste de mulher. E aí eu acho que tinha a ver também, na cabeça deles, a ideia de transexualidade, algo de sair do armário e tal. Mas isso vai ser mais perceptível conforme vai fazendo os outros filmes, né? O Matrix 2, o 3 e o 4, que são 3 porcarias, né? Mas o primeiro, eu acho que como insights de como essas pessoas pensam, não de como a realidade pode nos orientar, assim, eu acho. Porque a ideia de transhumanismo está em todo o filme ali também, né? E a ideia agnóstica do Neo, tanto que eles puseram até uma roupa nele que parece um sacerdote, né? E depois ele voa, né? Virou meio super-homem. Super-herói, né? E tal. Então, é uma ideia da superação do homem por suas próprias forças, né? Tem algum outro filme nessa linha? Filme, deixa eu ver. O Matrix foi muito explícito nessa linha agnóstica. Foi. Então, tem um filme que eu sempre digo para as pessoas assistirem sobre o ocultismo, porque a própria imersão no filme acho que faz a pessoa poder entender algumas coisas desse tema, né? É o Bebê de Rosemary, O Homem de Palha e o De Olhos Bem Fechados. Eu sempre falo para as pessoas assistirem esses filmes, né? E sobre o Bebê de Rosemary... Daí, não vi. Você não viu o Bebê de Rosemary? Ah, que eu me lembro, não. Eu me lembro de ter visto um antigo de Sociedade Secreta muito interessante, chamado Irmandade do Sino. Não sei se você chegou a ver. Eu lembro disso aí, eu lembro. Agora eu lembro do nome, assim. Lembro, sim. Tem um filme... Você já viu um filme que chama O Homem que Queria Ser Rei? Que é com o Sean Connery e o Michael Caine. Um filme ótimo também, já antigo esse. Também é... E essa ideia... Ó, alguém escreveu aí, o Bebê de Rosemary é terrível. Sim, sim, é um negócio para te chocar mesmo. A ideia do filme é essa. Mas pesquisem sobre o filme, veja o filme e depois pesquisa as coisas ao redor desse filme, que vai parar até no Charles Manson, né? Porque teve qual que é a relação do Charles Manson com o cultismo e tudo? Você era chegou uma a pesquisar seita, né? sobre ele? Era uma seita e que envolvia um monte de gente de Hollywood, né? Então, por isso que abafaram tudo. O Charles Manson, ele não estava no dia, né? Ele não participou, mas ele era o que planejou o negócio. Você vê que era uma seita e como tal, ela tende a levar as pessoas à loucura, né? Então, você vê que toda seita termina com matança, um monte de suicídio, né? É do próprio... acho que é da própria essência, porque você tá lidando com engano total, né? Você lembra daquele, como é que chamava? Aquele que teve um massacre lá na Guiana, Reverendo Moon, né? O reverendo... Não, foi o Jim Jones. Jim Jones, isso. O maior suicídio coletivo da história, né? Então, aí você vai ver, os caras já estavam malucos anos antes, entendeu?
eu indico, quem gosta desse assunto, tem um documentário excelente, uma série, na verdade, que são 6 documentários, sobre o Rajneesh, que é agora chamado de Osho, que foi o maior picareta da história das seitas. Quem que é esse fulano? Esse eu não sei O quem é, não. Rajneesh, agora, de vez em quando circula aquelas frases bonitinhas, assinada Osho, O-S-H-O. Mas, na verdade, é que o nome dele se queimou tanto que agora os caras mudaram. Ele já morreu, mas o negócio continua, assim. O Rajneesh era um guru indiano que foi para os Estados Unidos e criou uma cidade lá, cara. E está tudo num documentário chamado Wild Wild Country. Está na Netflix e você acha aí fácil para baixar no torrent, é fácil achar. Os piratas aí da vida já tem. Assistam a esse filme. Ali tem muitas das estruturas normais das seitas, né? Com depoimentos das pessoas, tem filmagem, e mostra o absurdo que aquilo se transformou, o tamanho do negócio. E tem para entender como, por que se você reparar, a maioria dessas seitas, assim, agora eu não estou falando das sociedades iniciáticas, né, que também são seitas, mas as seitas que dão conteúdo para as sociedades iniciáticas, né, o conteúdo esotérico aí, esotérico com S, né, sempre, porque toda seita tem o esotérico com S, que é para os iniciados, e tem o esotérico com X, que é para os de fora, né? Que é o discurso de fora. Então, e aí você vai ver que esse tipo de seita fornece o conteúdo que vai ser usado, né, a forma de estruturar as ideias e o controle sobre as pessoas vai ser usado por essas sociedades iniciáticas. Então, se você reparar, a maioria das seitas que existem aí desde os anos 80, elas têm grandes traços de hinduísmo, né? A gente sabe que tem influência de Cabala, tem influência das taricas, né? Do sufismo escolas islâmico. místicas sufistas, né? Do Islã. Tem uma série de seitas pseudo-cristãs, né? Tem um monte. Mas, mesmo nessas, tem elementos do hinduísmo, porque o hinduísmo é o politeísmo mais amplo que tem, né? Tem tudo lá, né? É difícil você enumerar os números de rituais, de crenças que tem no hinduísmo. É impossível, assim. Tem desde dos caras que passam esterco no cabelo e ficam no sol, até o cara que as pessoas entram na fila para pôr a mão no saco deles. Você já viu isso daí? Na Índia? Cada coisa, gente. As pessoas entram na fila para pôr a mão no saco do velho lá, meu. Nossa, e tem o tempo dos ratos, né? Umas coisas. Tem tempo dos ratos, tem umas coisas absurdas. Eles condenam o travesti o ano inteiro, mas tem um dia lá que os travestis saem na rua, as pessoas passam a mão nele para dar sorte. Então, é bizarro o negócio. E para quem quer ver onde está a influência, como esse tipo de coisa influenciou as seitas e, portanto, as sociedades iniciáticas e, portanto, as pessoas que hoje estão em cargos de poder no mundo inteiro, procure um documentário sobre o hinduísmo, foi feito por uns americanos dos anos 70 ou 80, chamado A Religião da Serpente, acho que é. A Religião da Serpente? Acho que é isso. Eu já indiquei várias vezes aqui. Vamos ver se alguém lembra aí. Acho que é isso. Está no YouTube, A Religião da Serpente. É um documentário sobre as práticas do hinduísmo e mostrando como isso já influenciou, no caso aí do documentário, os Estados Unidos. Então, acho que era isso, né? Tinha mais alguma coisa? Professor, aproveita que a gente está com uma audiência de 1.500 pessoas aqui, divulga seu trabalho, seus livros, sua editora que o senhor ajuda a tocar.
Então, eu tenho os meus livros, tenho 2 dessa série, o mínimo. É o Fala um mínimo pouquinho de cada. Tá, deixa eu pegar, então. Nossa, eu achava que isso aí fosse colado na parede. Na verdade, é um banner. Aqui não, é um banner. Então, ó. Então, eu tenho Introdução à Nova Ordem Mundial, meu primeiro livro. Tem O Brasil e a Nova Ordem Mundial. Bem-vindo ao Hospício. Tem esses 2 do mínimo, né? O mínimo ocultismo, o mínimo globalismo, e, se Deus quiser, em breve, o mínimo sobre transhumanismo. Aí eu tenho eu estou lançando. Tem os outros livros, ó, que estão aqui no Um Copo de Red Pill, As Várias Faces da Nova Ordem Mundial. Aí lancei agora, esse ano, esse livro Bitcoin para Todos, que eu organizei com 13 autores. Muitas pessoas que querem entender Bitcoin. Aqui eu reuni as 38 pessoas. tá aí? Tá, primeirão aqui. Minha honra. O Renato, o Alan Chiran, o Dum, Alan Reicher, Plebs, Caio Leta, Guilherme Bandeira, Samuel Isidoro, Lifade, Diego Collin, Ancaptor, Felipe Ojeda, Jaraguá e o único leigo que eu sou, esse aqui sou eu. Então, e essa... Esse é para não ser sodomizado. Para não ser obliterado. Aí, Renatão, estamos falando de você. Então, esse livro é lançado pela editora Axia, ó o loginho, que legal. A editora Axia, eu estou colaborando com eles, é a primeira editora especializada em Bitcoin, criptografia, privacidade, esse tipo de coisa, economia austríaca. É a primeira editora especializada no Brasil. Já estamos com mais de 20 livros, e, nossa, inclusive, eu não posso falar, mas vou só mostrar, por enquanto, que é o próximo lançamento, o Indivíduo Soberano, Como Dominar a Transição para a Era da Informação. Esse livro aqui é um dos mais importantes, mas lá a Axia tem muitos outros títulos. Tem o livro do Renato Amoedo, tem versão capa dura, terceira edição, do Renato Amoedo e do Alan Chiran. Tem os livros do Saifedean Amos, que são, acho que é o principal autor de Bitcoin no mundo, e vários outros que a gente está lançando no Brasil, inclusive esse que eu organizei. Então, todos estão disponíveis lá na minha livraria, livrariaalexandrecosta.com.br. Entra lá, aproveita a Black Friday, que esse mês está tudo com desconto. E eu tenho também uma comunidade fechada que reúne vídeos, aulas, minicurso, e-book, já tem mais de 400 aulas lá. E toda semana a gente atualiza. Então, se você vai lá para o meu canal do YouTube, e lá você encontra todos os links. Tá? Alexandre Costa, aqui no YouTube. Se inscreva lá no canal, e lá você vê o endereço da minha livraria. Oi? Tá no Shadowban Eterno. Ninguém... O YouTube não vai com a minha cara, então você tem que entrar lá, se inscrever e ativar a notificação. Então, eu tenho a livraria, tenho a comunidade Ordem Natural. Eu acabou de estrear agora um documentário sobre Bitcoin, que eu fiz parte, que eu fui entrevistado. Tá muito legal, também está lá no meu canal o link para divulgar. Estou preparando 2 livros, que um eu quero ver se consigo terminar ainda esse ano, e o outro para o ano que vem. É isso. De sua autoria? Um eu estou escrevendo com outro autor, em dois autores, e o outro sozinho. Mas para o ano que vem tem mais um livro coletivo de Bitcoin. E para quem se interessou pelo tema da live de hoje, qual dos seus livros o senhor recomenda? Tem o que é bem no alvo aí, né? O Mínimo sobre Ocultismo, que eu acredito que é um ótimo escudo para a pessoa não ser influenciada por todos esses elementos de ocultismo,
que estão assimilados na nossa sociedade, na cultura, na música, na arte, nos filmes, né? Então, eu usei um exemplo de pessoa muito influente, né? Que foi o Aleister Crowley, né? Que teve muita influência na cultura, principalmente a cultura dos mais jovens, né? Na cultura da contracultura, né? Digamos assim. E aí você vê que tem uma coincidência de interesses aí quando a gente vê o papel do Saul Alinsky, o papel da Escola de Frankfurt, né, com o pensamento e as criações do Aleister Crowley, né? A gente vê uma sintonia entre essas coisas, né, mostrando que ocultismo e política, e geopolítica, e economia estão muito mais ligadas do que as pessoas pensam. As pessoas acham que todas as decisões governamentais são tomadas com muita racionalidade, depois de pensar muito e ponderar, nada disso. Às vezes é só um pai de santo lá que falou um negócio e o cara toma uma decisão, né? Você vê a história na Rússia, né? De como o Rasputin é um cara que pode ter mudado o curso de um país como a Rússia e, portanto, do mundo inteiro, porque era um cara assustador, assim. Eu até falei do Rasputin no livro, e como o poder dele estava nos elementos de ocultismo que ele era capaz de impressionar a família do imperador, né? Então, leia o livro mínimo sobre ocultismo. Nos meus outros livros espalhados estão sempre, no Copo de Red Pill tem artigos sobre isso, no Introdução à Nova Ordem Mundial também tem, sempre tem, né? Porque eu acho que são coisas indissociáveis. E porque, como diz o Brasileirinhos, né? Eles sintetizaram toda essa questão, né? Da geopolítica, das relações internacionais, da política em si, né? Sempre presuma macumba, né? Não é ótima essa frase? Essa frase é boa. Quando eu conheci os dois caras, né, o Gatão lá e o Palhaço, eu falei para eles, cara, escrevi um livro aí para falar, e vocês com uma frase resumiram tudo, né? Sempre presuma macumba. E aí eu adaptei para a minha área com sempre presuma banqueiro, né? Então, hoje eu já somei as duas. Sempre presuma banqueiro, macumbeiro, né? Bom, aqui tem alguns superchats. Vera, como está o Platão, Alexandre? Então, não está aqui hoje. Meu gato, para quem não sabe, chama Platão. Mas ele não está aqui. Hoje ele não quis. Às vezes ele fica aqui, dorme aqui do lado, mas hoje ele está por aí andando. Ele não está aqui, não. Mas está bem, está com 4 anos, mais ou menos, acho que ele tem. Meu companheiro aqui. Companheiro. É bom, na caverna agora, né? Porque ele é silencioso, entendeu? Ele não gosta de tumulto, não gosta de barulho, ele fica em silêncio. É o meu parceiro aqui. Eu fico falando sozinho, né? Aqui, eu fico no escritório trancado, então eu fico falando sozinho. E no começo ele estranhava isso, né? Ele ficava olhando. Assim. Acho que ele falava, olha esse cara louco. Agora ele acostumou com a loucura, ele nem olha mais. Nem continua dormindo. Tem o Lucas, boa noite. Me deparei com o Jordano Bruno na faculdade e não achei nenhuma fonte contraponto sobre ele ser queimado na fogueira durante a Inquisição. Poderia me recomendar algum livro ou fonte? Acho que isso o Marcelo é melhor para indicar isso. Não, ele foi queimado na fogueira, assim. Foi. Leu o livro da Frances Yates, né? Jordano Bruno e a Tradição Hermética. Aí. Então, acho que ele está falando que as pessoas hoje falam que foi um dos erros da Inquisição e tal, né? Sobre a Inquisição, a gente tem esse livro aqui. Opa. Você tem um livro História, tá legal. História da Inquisição sem Esse mitos, livro não aborda o Jordano Bruno, mas esse é interessante para entender o que foi a Inquisição. Sim.
Isso. Não, então, tem um outro livro legal também. Que eu até... É de um argentino, Christian Iturralde. Aí ele veio lançar no Brasil, até fui no lançamento. Tribunal de Misericórdia. Tem na sua Exato. livraria, né? Esse seu também tem, não tem? Não sei. Esse meu eu não sei se tem. Tem que pôr lá, hein, meu? Uai, pede pro pessoal. Eu vendo achando bom. Não, mas você já tem o contato lá, não é, pai? Tem, mas eles têm que fazer o pedido comigo. Aí, se você pedir, eu quero vender o da Inquisição, ajuda a gente. Tá, não, pode deixar. Eu falei daquele História Eclesiástica. Esse eu acho que eu vendi. Eles buscaram. Já tá buscaram essa semana. Então, eu vi. Eu falei desse. Agora, esse da Inquisição não tem lembrança deles serem pedidos. E o da Cavalaria também, né? Tem, então, da Cavalaria ainda não ganhei, viu? Pode mandar aí que ainda não ganhei. Eu ganhei esse outro aqui, ó. Uai, não ganhou? Não. Deixa eu anotar aqui. Eu ganhei esse, ó. Autópsia do Feminismo. Esse é muito bom. Débora. Então, esse eu não abri ainda, ó. Não deu. Tem muita coisa aqui para ler. Mas tem mais um que vocês me mandaram. Tá uma bagunça aqui, meus livros estão tudo no chão. Tem mais um que vocês me mandaram, agora eu não lembro qual é. Me manda aí que essa semana a gente tirou a esses que vocês lançaram aí me interessam. Isso aí, da maçonaria e o da Tá, cavalaria. Esse aqui eu vou fazer a lista. Né? Cavalaria ou das cruzadas vocês fizeram agora? Tem o da cavalaria, né? Tem um tempo. Cavalaria, né? A gente fez junto com a Inquisição e das Cruzadas. Das Cruzadas, ficou 3. Então, eu não tenho nenhum desses 3 aí, desse trio. Então, vou te mandar. Alexandre é um dos únicos jornalistas e escritores que falam coisas que importam. Com muita desenvoltura, é um grande cara. Parabéns pelo convite. Concordem assim. Muito obrigado, Sams. Só não me xinga de jornalista, hein? A mídia mainstream destruiu algumas palavras, né? Jornalista virou sinônimo de picareta. Especialista é sinônimo de ignorante, né? Agora. Quando a imprensa... Não gostou da segurança pública, não? Meu Deus do céu. Os caras pegaram com pinça, né? Para escolher 4... Então, e acaba com a palavra especialista. Às vezes você convida alguém que eu sei que o cara é especialista, né? Marcelo Andrade tem lá os livros dele de história. Eu vou falar que ele é especialista nisso, cara? Capaz ele me bater depois. Lógico que não, quero distância disso aí. Não, se chamar alguém... Estragaram a palavra. Se chamar de especialista, parece que você está debochando da pessoa agora, né? É verdade. Minha bateria aqui está acabando. Eu acho que eu vou ter que interromper aqui, que daqui a pouco corta. Tá. Tem aqui só alguém escreveu aí de uma dica de filme. Eu vi um filme recentemente, eu já indiquei até numa live minha, acho que faz um mês que eu vi, que eu gostei bastante. Um filme que chama O Beco... Peraí. O Beco dos Pesadelos. Isso mesmo. Gostei desse filme, viu, meu? Quem quiser um filme, tá acessível aí, tá nas plataformas aí de streaming. É que eu tenho um pirata aí do açougueiro que tem todos os streaming no mesmo, né? Então, gostei desse filme, O Beco dos Pesadelos. Fazia tempo que eu não via um filme estranho assim. Fala daqueles circos de horrores, lembra? Os circos de coisa bizarra que tinha antigamente. Nossa, tinha pegado pessoas defeituosas. Isso, então. Tinha anão, esse tipo de coisa, né? Então, mas esse filme é um filme de época e mostra os bastidores ali de um circo desse. Eu achei muito legal esse filme. Então tá bom. Eu vou ter que interromper agora mesmo.
Então, eu agradeço bastante, Alexandre, pelo seu tempo, isso. pela conversa, e obrigado a todos que nos acompanharam. E não demora a voltar, hein? Então tá, muito obrigado aí pelo convite mais uma vez, Marcelo, Gabriel, obrigado a todos pela audiência. O que a gente tem de mais valioso é o tempo. Então, quando a pessoa dedica o tempo dela a assistir uma live minha, seja o que for, eu sou sempre grato, tá? Então, obrigado aos dois, obrigado a todos que vão assistir depois também, tá? Então Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Deus. Obrigado, boa noite.